Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez no templo da nossa igreja e nós vamos começar a nossa aula da escola dominical. Como é do conhecimento dos irmãos, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, mas antes de nós começarmos a nossa aula propriamente dita, eu quero fazer uma oração pedindo que Deus nos ajude, nos abençoe, nos ilumine para a aula que nós teremos nesse dia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, nos ajudado, nos abençoado, nos direcionado, ó Pai. Te agradecemos porque a cada dia vemos o cuidado do Senhor para conosco. Te louvamos porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu nos sustentas, nos abençoas, nos amparas dia após dia. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe na escola dominical que teremos, nessa aula que teremos. Nos ajuda, nos abençoa, nos ilumina com o Teu Santo Espírito para que possamos entender o ensino de hoje e praticá-lo para a honra, louvor e glória do Teu santo nome. Abençoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé em Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então começar a nossa aula da escola dominical. Vocês estão vendo essa imagem aí. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Ela foi produzida no século XVII, aí você tem a data, entre os anos de 1643 a 1649, na Inglaterra, mais especificamente na Abadia de Westminster. Então você tem nessa imagem os teólogos sentados, alguns em pé, discutindo assuntos relacionados à palavra de Deus. Para ser mais exato e mais preciso, não que essa imagem fale isso, mas nós tivemos nessa assembleia, na Assembleia de Westminster, 151 pessoas, 120 teólogos e 31 leigos para discutir assuntos relacionados à palavra de Deus. Então, nós estamos estudando esse assunto. Nós dissemos, você já sabe também, que nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática para a nossa vida. E temos esses documentos aqui que foram produzidos na Assembleia de Westminster, que são símbolos de fé da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Na verdade, lá na Abadia de Westminster, foram produzidos 6 documentos. Desses 6, nós adotamos 3 deles como símbolos de fé da nossa igreja. Então você tem aí os 3 da esquerda para a direita. A Confissão de Fé de Westminster, ela está feita na estrutura de capítulos, ela tem capítulos e tem as referências bíblicas. O Catecismo Maior de Westminster, ele foi feito para os adultos e o Breve Catecismo foi feito para as crianças. Tanto o Catecismo Maior quanto o Breve Catecismo, ambos estão feitos na forma de perguntas e respostas. Tem a pergunta, tem a resposta e tem as referências bíblicas. Então, você tem aí esses 3 símbolos de fé defendidos e aceitos pela Igreja Presbiteriana do Brasil. 4 observações iniciais a respeito da Confissão de Fé. Primeira, a CFW, a sigla que nós adotamos, tem 33 capítulos. Segunda, vamos estudar um por semana. Esse é o nosso objetivo. Terceira, os capítulos têm seções ou parágrafos. Quarta, vamos ler alguns versículos, porque são muitos e nós não conseguiríamos ler todos. E eu coloquei aí à direita, no canto superior, essa data, 1647. Foi o ano, precisamente falando, em que a confissão, esse documento que nós estamos estudando, ficou pronta.
a Assembleia vai de 1643 a 1649, mas em 1647 a confissão estava pronta. Resumo da CFW por temas. Ela tem 8 partes. Essas são as partes, de uma maneira geral, da confissão. A primeira parte fala sobre a Bíblia, a segunda fala sobre Deus, terceira, salvação objetiva, quarta, salvação subjetiva, quinta, vida cristã, sexta, o cristão na sociedade, sétima, igreja, oitava parte, escatologia. Então, esses são os temas gerais, os assuntos gerais da confissão de fé. Nós estamos estudando a segunda parte, que eu deixei em amarelo, temas relacionados a Deus, ok? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 3. O nosso tema é decretos, dos eternos decretos de Deus. Esse é um tema complicado, tenso, difícil de entender, mas nós vamos esmiuçar aqui para tentar aprender mais um pouco da palavra de Deus. Então, capítulo 3, dos eternos decretos de Deus. O capítulo 3 tem 8 sessões. A primeira sessão, eu sempre trago um resumo, depois a gente detalha a sessão ou o parágrafo e a gente mostra as referências bíblicas ou os versículos. A primeira sessão, nós podemos responder uma pergunta aqui. Quando Deus ordenou tudo? Essa é a pergunta que nós vamos responder. Então, a palavra-chave da sessão é essa que está em amarelo, ordenou. Então, vamos à sessão. Desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. Daqui a pouco a gente continua a descrição da primeira sessão. Então, aqui nessa primeira sessão, o que os teólogos estão preocupados em fazer é descobrir, conversar sobre quando Deus ordenou tudo. E eu trouxe hoje algumas palavrinhas que vão ficar escondidas e eu revelo para vocês. Então a resposta aqui é na eternidade. Veja, esse é um assunto difícil e complicado para nós, porque nós somos seres humanos, finitos, temos nossas limitações e a nossa mente não consegue entender algumas coisas de um Deus que é eterno, de um Deus que sempre existiu. Por exemplo, Salmo 90, versículo 2 diz que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Então, o que eles estão dizendo nessa primeira sessão é que na eternidade Deus ordenou todas as coisas. Como ele fez isso? O parágrafo diz, de forma livre e inalterável. Ele fez isso porque ele é Deus, fez isso porque ele é livre e o fez de uma maneira inalterável. O que fez, fez. O que decretou, está decretado. É difícil porque aí vem o final da sessão aqui, do parágrafo, diz, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ele decretou tudo de forma livre e inalterável, porém ele não é o autor do pecado e ele não violenta a vontade do ser humano. O ser humano faz o que faz pela sua natureza corrompida e pecaminosa diante de Deus. Bom, nós vamos mostrar alguns versículos para nos ajudar nessa questão. Veja, eu escrevi hoje, deixei tudo digitado aqui, essas são as referências bíblicas da primeira sessão. Olha quantos versículos nós temos. Obviamente, nós não vamos tratar de todos eles,
porque nós não teríamos tempo hábil. Eu selecionei 3 aqui. Vejamos 3 referências ou 3 versículos da primeira sessão. Efésios 1:11. Paulo diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja que a palavra que aparece em amarelo, predestinados. Esse é um assunto delicado, complicado, uma doutrina difícil de entender, mas no final do nosso estudo nós vamos falar mais detalhadamente a respeito disso. Então, a princípio, Paulo diz, olha, nós somos predestinados, escolhidos antecipadamente. E isso, quando que isso foi feito? Segundo a primeira sessão, desde toda a eternidade. Tiago 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então é para tentar explicar aquele parágrafo que diz que ele não é o autor do pecado e também não é a vontade do ser humano não é violentada. Então, Tiago, na sua carta, vai dizer que Deus não tenta ninguém, ele não pode tentar ninguém, cada um é tentado conforme a sua própria cobiça, o texto vai dizer em seguida. Atos 4, esse daqui já começa a complicar um pouco. Atos capítulo 4, versículos 27 e 28 dizem assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Isso daqui é difícil para a gente. Muito complicado entender essas palavras aqui. O que nós temos aqui, na verdade, é a soberania de Deus em pauta e a responsabilidade humana. Deus é soberano e o homem é responsável. Veja aí a última palavra do versículo 28. Predeterminaram. Na verdade, o que o autor bíblico, o escritor bíblico está dizendo é, olha, as pessoas se ajuntaram, Pôncio Pilatos, Herodes, as autoridades de Israel, todos se ajuntaram para fazerem tudo aquilo que a tua mão predeterminou. Então veja, ele determinou tudo na eternidade, ele não é o autor do pecado, também não é violentada a vontade do ser humano. Então a linha é muito tênue você perceber a soberania de Deus e a responsabilidade humana. As duas coisas caminham juntas na palavra de Deus. Por exemplo, se você enfatizar muito a soberania de Deus e negar o outro ponto, você vai ter problema. Se você enfatizar muito a responsabilidade humana, mas negar a soberania, você vai ter problema. Então, esse é um assunto delicado na Escritura. Então, o fato é, todo mundo se ajuntou contra o santo servo Jesus para fazerem todo o propósito de Deus, mas ele não é o autor do pecado. Segunda sessão, o resumo da sessão é como Deus não decreta. Esse é o resumo. Então, a palavra-chave é decreta, que eu coloquei em amarelo. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Então, vamos ver aí o que está escondido. Como Deus não decreta. A palavra-chave aqui é previsto. Ele não decreta por previsão de fé. Isso aqui é importante que a gente diga porque a maioria da igreja evangélica brasileira defende isso. Defende que Deus decreta por previsão de fé. E aí os teólogos dizem, olha, Deus não decreta por previsão, por prever o futuro.
Bom, quem é que colocou o futuro para Deus? Não há futuro para ele, não há passado, não há futuro. Para Deus é como se fosse um eterno hoje. De eternidade a eternidade, diz Moisés, lá no Salmo 90, versículo 2, o Senhor é Deus. Então ele não decreta por previsão de fé. Deus não prevê o futuro, porque quem foi que colocou o futuro lá na frente para ele? Então, como Deus não decreta? Ele não decreta por previsão. Ele não prevê o futuro. Aqui você tem as referências bíblicas, alguns textos. Eu selecionei apenas um deles, mas esse versículo é muito interessante. E veja, dá até para confundir aqui esse versículo. Veja só, 1 Samuel 23, versículos 11 e 12. Só para vocês entenderem o contexto, Davi estava fugindo de Saul. Então Davi, fugindo, Saul o perseguia implacavelmente. Então Davi faz uma consulta a Deus. Davi faz perguntas para Deus a respeito de Saul e da perseguição. Veja como diz o texto aí, versículos 11 e 12. Davi pergunta: entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele aqui, Saul? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Então Davi está perguntando, olha, os homens de Keila, aqui é interessante, Keila não é uma pessoa, Keila é uma cidade, a cidade de Keila. Então Davi está perguntando, os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Eles vão descer aqui? Olha, interessante a resposta de Deus que está em amarelo. Deus não fez um sermão, ele não fez uma grande pregação, ele respondeu com uma palavra apenas. Davi perguntou, eles vão descer? Resposta, descerá. Agora veja, como é que Deus sabe? Deus respondeu, descerá, não por previsão de fé, não porque Deus conhecesse o futuro, simplesmente ele conhece o futuro. Não, ele falou que eles vão descer não por previsão, porque ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Davi continua perguntando. Davi não sabe o futuro, Deus o sabe, e Davi continua perguntando o seguinte. Perguntou-lhe Davi, entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Então, mais uma vez, observem que Deus não faz nenhum discurso, um sermão grande, com grandes palavras, com palavras eloquentes, entregarão, ponto. Davi faz essa consulta para Deus, porque ele não conhecia o futuro, então ele quer saber, para ele armar uma expectativa, uma forma de fugir dos seus inimigos. Então veja, última palavra do versículo 11, Deus responde, descerá. Última do versículo 12, entregarão. Não simplesmente porque Deus conhece o futuro, ele não decreta nada por conhecer o futuro, ele fez isso desde toda a eternidade. Vai complicar mais um pouquinho, mas nós vamos caminhar. Terceira sessão das 8. Fala sobre o objetivo do decreto de Deus. Qual o objetivo? Veja só, a palavra-chave é decreto. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Bom, está complicando aqui. A questão está ficando mais tensa, mais difícil para a nossa compreensão, para o nosso entendimento humano. Então, veja aqui, eu vou falar mais um pouquinho, mas veja qual é o objetivo. Por que Deus decretou todas as coisas? Com qual objetivo? Resposta, para a sua glória. Na verdade, ele vai manifestar a sua glória, salvando homens e condenando e salvando anjos
e os condenando também. De qualquer forma, Deus é glorificado. E veja que o texto é claro em nos dizer que alguns homens e anjos estão predestinados para a vida e outros pré-ordenados para a morte eterna. Ou seja, Deus já sabe antecipadamente o destino tanto de homens quanto de anjos. E aqui nós somos informados na terceira sessão que o objetivo disso é a glória de Deus. Deus é glorificado em salvar homens, salvar anjos, e também é glorificado pela sua justiça em condenar homens e condenar anjos. Isso é muito difícil para a nossa mente moderna, porque isso não cabe na nossa compreensão, no nosso entendimento. Talvez alguns possam argumentar, mas isso foge à lógica, isso não faz sentido. Bom, mas eu não posso entender Deus seguindo simplesmente a lógica humana, porque se eu fizer isso, eu terei problema. Então, eles dizem aqui na terceira sessão, o objetivo é a manifestação da glória de Deus. Então, nós vamos ler alguns versículos para nos ajudar nesse ponto. Você tem as referências bíblicas aqui, são todas as referências da terceira sessão. Eu escolhi apenas uma para nós lermos. E essa referência está lá em Mateus 25, 41. Mateus 25 faz parte do sermão escatológico de Jesus. Na verdade, pega 2 capítulos, Mateus 24 e 25. Ambos falam sobre o sermão profético ou escatológico de Jesus. Jesus aqui já está no final do seu sermão profético, e ele diz em Mateus 25, 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja, é claro que o texto diz para nós que haverá essa separação e Deus será glorificado mesmo assim. Em Mateus 25 nós vemos à esquerda ficam os bodes, à direita ficam as ovelhas. São figuras que são utilizadas pela Escritura, como por exemplo, o joio, o trigo, a esquerda, a direita, a noiva, a meretriz, são figuras para descrever que Deus será glorificado. E aqui, ele é glorificado em condenar essas pessoas, no caso aqui, o diabo e seus anjos, por causa da sua justiça. Deus é glorificado, salvando homens e anjos, e também os condenando. Difícil isso para a nossa mente, para o nosso entendimento. Veja que no texto a palavra rei está com letra maiúscula, é uma referência a Deus, o Rei Supremo, justo e que pode salvar ou condenar quem ele desejar. Muito bem. Quarta sessão. Aqui vai complicar um pouquinho mais. A designação de homens e anjos. Nós já falamos um pouco de anjos e homens na terceira sessão, vamos continuar falando mais um pouco na quarta. A designação de homens e anjos. Então, a palavra-chave aqui é designados. Veja só o que diz a quarta sessão deste capítulo. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Então, deixa eu revelar aqui o que está oculto. Depois eu vou explicar algumas coisas aqui. Então, veja sobre a designação. Como será essa designação? Primeiro, será de forma particular, individualizada. É o indivíduo, a pessoa ou o anjo. Então, essa designação é particular
ou individual. Segunda, e olha como que é complicado isso aqui. Imutavelmente, ou seja, aqueles que desde a eternidade foram escolhidos, sempre serão escolhidos e não poderão se perder. Aqueles que desde a eternidade foram reprovados, preteridos ou não escolhidos, esse número também não vai mudar. Então, o número é individualmente e é de forma imutável. Quem foi escolhido sempre será escolhido. Quem foi reprovado sempre estará reprovado. Veja que eles tiveram o cuidado de dizer, com relação a esse número é certo, é definido e ele não pode ser nem aumentado nem diminuído. Eu vou mostrar um versículo que vai deixar isso muito claro nas Escrituras. Essas são as referências bíblicas da quarta sessão. Se você quiser, com mais calma, você pode pausar o vídeo e conferir todas essas referências. Eu fiz uma seleção de versículos devido à quantidade de referências que nós não teríamos condições para avaliar todos eles. Olha esse versículo aqui. Esse versículo deixa isso muito claro com relação ao número. Veja, Apocalipse 7,4 diz assim: Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí em seguida mostra as tribos, as 12 tribos. Dois detalhes me chamam a atenção aqui. O primeiro deles é com relação ao selo. Aqueles que são salvos são selados. Paulo vai dizer isso muito claramente em Efésios 1,13, dizendo que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, e isso não pode ser mudado e revertido. Então, esse selo, o selo do crente, do salvo, é descrito lá em Efésios 1,13. O segundo detalhe é com relação ao número. O número é claro, o número é definido. 144 mil. Recentemente nós falamos sobre Apocalipse, no estudo bíblico, nas terças-feiras, e nós já falamos sobre esse número. Existem algumas possibilidades, algumas teorias, mas nós acreditamos que esse número é simbólico. Ele não é literal. Nós não acreditamos que para o céu irão apenas 144 mil pessoas. No entanto, o número é simbólico para representar todos os salvos de todos os tempos, de todas as eras. Em outras palavras, Deus sabe exatamente qual é o número dos salvos, dos escolhidos. É 144 mil, ainda que simbolicamente. Não são 143, também não são 145, porque Deus sabe exatamente a definição, o número certo. Eu estou mostrando esse versículo, eu o selecionei para corroborar aquilo que nós falamos na quarta sessão, que fala sobre que esse número não pode ser aumentado e nem diminuído. O número é certo, é exato. No caso aqui, 144 mil. Quinta sessão, vamos caminhar mais um pouco aqui. O resumo da quinta sessão está nessa frase aí. Como Deus escolheu os homens. Agora nós vamos ver o como. Então a palavra-chave é escolheu ou a escolha. Como foi que Deus escolheu os homens? Veja o texto. Segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado. Então, só uma pausa aqui, né? Esse antes que fosse o mundo criado, ele reforça aquilo que nós falamos na primeira sessão, que desde toda a eternidade, Deus escolheu o seu povo. Então, seguindo aqui, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça,
Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor. Então, vamos considerar aqui algumas palavras que estão ocultas. Como Deus escolheu os homens. Pelo menos tem de 4 ou 5 formas aqui. Vejamos. A primeira, em Cristo. Como foi que ele nos escolheu? Em Cristo. Não havia mérito algum em nós, no ser humano, que Deus olhasse para nós e ele tivesse o desejo de nos salvar. Foi por causa de Cristo, do Senhor Jesus. Outro detalhe aqui, foi pela sua livre graça. Sempre lembrando que graça é favor imerecido de Deus. Terceiro, amor. A questão do amor. Lembram-se de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como foi essa escolha? Em Cristo, foi pela graça e foi pelo seu amor. Tem mais coisas aí. E não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Aqui nós ainda vamos responder o como. Veja só, são 5 coisas, na verdade. A quarta é previsão. Nós já falamos sobre isso. Deus não escolheu os homens por previsão de fé. Deixa eu dar um exemplo de mim mesmo para ficar mais claro. Por exemplo, Deus não me escolheu porque ele previu que no futuro o pastor Edivaldo acreditaria. Mais ou menos assim, quando o pastor completar 50 anos de idade, ele vai acreditar em mim. Então, como aos 50 anos o pastor creria em mim, então eu vou salvá-lo. Não, não é assim. Não é por previsão de fé, não é por causa do futuro que está lá na frente. Ele fez isso desde toda a eternidade e para a manifestação da sua glória. Agora, eu estou insistindo nisso, na questão da previsão de fé, porque muitos da igreja do evangelicalismo brasileiro acreditam nisso daqui, acredita na previsão de fé. Deus salvou fulano de tal porque com 40, 50 anos ele previu que ele acreditaria. Bom, a minha pergunta de sempre é, quem foi que colocou o futuro para Deus lá na frente? Sendo que para Deus não há ontem e não há amanhã. Ele é eterno, de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. A última coisa aqui também não foi, como que foi essa escolha? Também não foi pelas obras. Paulo é muito claro e taxativo em dizer lá em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Essas são as referências bíblicas da sessão. Nós não vamos ler todas por conta do tempo. Mas eu selecionei uma, essa aqui vale a pena a gente ler. 2 a Timóteo 1,9, o apóstolo escreve: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então veja, o tempo todo nós estamos falando de eternidade, de manifestação da sua glória. Eu destaquei essas palavras em amarelo aí para mostrar o como é determinação, graça e Cristo. Foi dessa forma e não segundo as nossas obras. Aliás, se fôssemos considerar as nossas obras, a Bíblia vai dizer que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Bom, se as melhores são assim, eu não tenho nem palavras para descrever como que seria, por exemplo, as piores. Então, essa escolha é através de Cristo na eternidade, pela sua graça, não é por previsão de fé e também não é pelas obras.
Sexta sessão. Quais os meios de salvação? É isso que agora eles vão tratar aqui nesta sessão. Então, veja, a palavra-chave aí é meios. Diz assim o texto: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Conducentes significa algo como favoráveis. Ele pré-ordenou, ordenou antecipadamente, é o significado desta palavra, todos os meios conducentes, favoráveis para que isso acontecesse. Olha só. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, aqui a referência a Adão é porque ele é o representante da raça, ele é a teologia chama isso de representante federal. Se Adão não caísse, se ele se mantivesse em obediência, a raça também humana não teria caído. Então vejam, portanto, os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo, pelo seu Espírito que opera no tempo devido, são justificados. Antes de nós continuarmos, vamos ver aí as palavras que estão ocultas. Quais os meios de salvação? Primeiro, a remissão. Nós somos remidos, salvos por Cristo. Outro, mais um, somos chamados. E a Bíblia fala sobre o chamado dos eleitos. Terceiro, justificados, é a doutrina da justificação. Então veja, Deus ele faz isso nos elegendo antes da fundação do mundo. Mas quais são os meios favoráveis para que na história ele faça isso? Então veja as palavras sublinhadas. Os remidos, somos remidos, chamados, justificados. Tem mais coisas aqui. Adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Então vamos ver aí os outros meios, nós já falamos 3, aqui o texto nos apresenta mais 3 nesse slide. A adoção, eles chamam adotados, pela santificação, somos santificados, e pela guarda, nós somos guardados. Então, Deus pré-ordenou esses 6 meios para confirmar a eleição feita antes da fundação do mundo. Para ajudar a gente aqui, eu estou me lembrando de cabeça, né? Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Se ele foi morto antes da fundação do mundo, não havia pecado, não havia Jardim do Éden, Adão e Eva, serpente. Portanto, ele fez isso, ele decreta isso antes da fundação do mundo. Olha só as referências bíblicas da sessão, olha quantas. Nós não teríamos tempo hábil para falar de todas elas, então eu selecionei uma, talvez a mais conhecida. Essa daqui ajuda bastante a gente, com certeza. Romanos 8:30, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, você deve conhecer esse texto. Diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Notem, irmãos, as palavras que estão destacadas em amarelo, que são 4 verbos: predestinou, chamou, justificou e glorificou. Agora, se nós olharmos da perspectiva humana, talvez, a primeira vez que eu li esse versículo,
A palavra glorificou, eu pensei que o texto ia colocar essa palavra no futuro. Glorificará. Sabe por quê? Paulo fala de 4 estágios aqui. O primeiro é predestinou, passado. Segundo, chamou, passado. Justificou, passado. Mas o glorificou deveria estar no futuro. Por quê? Porque a glorificação ainda não aconteceu. Nós estamos aqui, estamos em corpo. A glorificação só acontecerá no futuro, quando o nosso corpo for revestido, 1 Coríntios 15, da incorruptibilidade, da impossibilidade de pecar. Agora, como é que o texto então está no passado? Ele deveria estar, o verbo estar no futuro. A ideia é a seguinte, é que Paulo tem toda a certeza, toda a convicção de que esse processo, esses 4 estágios, vai acontecer. Brincando com vocês, né? Haja o que hajar, não, brincadeira. Haja o que houver, vai acontecer. Predestinou, chamou, justificou e nós ainda aguardamos, mas vai acontecer, glorificou. Então você tem aí esses 4 estágios, 3 já se completaram, o 4 ainda não, mas vai se completar para a glória do Senhor. Penúltima sessão, 7ª sessão, agora tem uma palavra difícil aqui, complicada, e a palavra é resto. Palavra complicada aqui. O resto dos homens. Gente, isso aqui não fui eu que inventei não, viu? A ideia é assim, o que vai acontecer com o resto dos homens? Eu não escolhi essa palavra, a palavra está no texto. Na 7ª sessão. Eu vou já mostrar para vocês aqui. Vamos lá para a leitura. Segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia. Então veja, ele é livre para conceder ou recusar misericórdia. Lembram-se lá de Romanos capítulo 11, já no final, Paulo diz assim, olha, Deus é livre, Deus é soberano e ele chamou o faraó com um propósito para mostrar através dele e através dos egípcios a sua glória e o seu poder. Então ele pode conceder ou pode recusar misericórdia, como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre as suas criaturas, para louvor de sua gloriosa justiça. Agora vem a palavra que eu falei. Olha aí, tá vendo aí? Apareceu. O que vai acontecer com o resto? E veja, pelo menos, eu não sei o contexto aqui, mas essa palavra resto, ela não é pejorativa. Ela não é no sentido de diminuir, de menosprezar, de deixar o homem lá embaixo. O resto, pelo menos pelo que eu entendi da leitura, há um grupo de pessoas que são escolhidas e há um outro que não é. E esse que não é, eles chamam de resto. Então, resto aqui, pelo que eu pude perceber, não é algo pejorativo. Veja só, o resto dos homens, os que não foram escolhidos, foi por Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra e ira por causa de seus pecados. Então, o que acontecerá com o resto dos homens? 2 coisas nós podemos destacar aqui. Primeira, não contemplar. Deus não contempla essas pessoas, não as vê com graça, com amor, com misericórdia. Outra coisa, ordená-los. É a ordenação divina para a desonra. A Bíblia vai falar lá em Romanos mesmo, naqueles 3 capítulos tão difíceis, Romanos 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo vai dizer que há vasos de honra e vasos de ira. Então, foi Deus quem fez vasos de honra, vasos de ira. Muito complicado isso para a nossa sociedade pós-moderna, para o racionalismo, para a nossa lógica, mas lembrem-se que nós estamos tratando de Deus e não é com lógica que nós vamos resolver o problema.
Essas são as referências bíblicas da 7ª sessão. Eu selecionei aqui esse texto de Romanos. Romanos 2, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte, veja o que está em amarelo aí. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, duas coisas são citadas aqui. Ira. Hebreus 10, 31 diz, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Outra coisa, indignação. Então, ira e indignação para os desobedientes. Versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Grego aqui como símbolo de todos os gentios. Ou você é judeu, se você não é israelita, você é gentio, simbolizado aqui pelos gregos. Então, são destacadas três coisas aqui: ira, indignação e angústia. A última coisa, para nós encerrarmos o capítulo de hoje, a 8ª sessão fala sobre a doutrina da predestinação. Nós falamos um pouco sobre isso na primeira sessão e agora eu quero encerrar falando sobre esse assunto, essa doutrina que é delicada e complicada nos nossos dias. Mas nós não vamos fugir da raia e vamos tratar aqui dos assuntos. Então, a palavra-chave da sessão é predestinação. A doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade de Deus revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, a palavra, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. A gente continua já, mas deixa eu só destacar aqui alguma questão. De fato, nós precisamos ter prudência e cuidado ao tratar sobre esse assunto. O assunto não é fácil, é delicado. Para a nossa mente, principalmente para a mente contemporânea, é complicado o assunto. Há alguém, esse assunto já foi falado por um pastor que está na mídia, não quero dizer nomes por questões éticas, mas já foi dito na mídia, em rede nacional, que essa é uma doutrina do diabo. Veja, nós temos que tomar cuidado, porque se eu negar essa doutrina, eu estou enrolado para explicar alguns textos, algumas passagens da Escritura. Ela não é do diabo, ela é de Deus, ela está lá. O fato dela ser difícil de ser compreendida não quer dizer que ela seja do diabo. E também quer dizer que nós não podemos ignorá-la. Então é necessário prudência e cuidado para tratarmos desse assunto. A palavra predestinação significa pré-antes. Destinação vem de destino. Então é o destino traçado antecipadamente pelo nosso Deus. O final da sessão diz assim: assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração para com Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. O que eles estão dizendo na parte final da última sessão é que a doutrina da predestinação, bem compreendida, deve gerar em nós algumas coisas. Veja só o que eu destaquei aqui, que coisas são essas. Primeira, louvor. Deve gerar em nós louvor e adoração pela escolha divina a pecadores como vocês e eu, que não merecíamos. Outra coisa, reverência e santo temor. Outra coisa, admiração para com Deus, pela escolha que Ele fez de forma livre, soberana, inalterável
e para a sua própria glória. Outra coisa, humildade. Humildade em entender a complexidade da matéria, do assunto e nos submetermos à vontade de Deus. Outra coisa, diligência, cuidado, prudência. É preciso que sejamos diligentes nessa matéria. E, finalmente, a doutrina nos oferece consolação. Imagina você passar por um problema, por uma dificuldade, um desemprego, uma doença, e você saber que é predestinado, escolhido, não por sermos bons, não por termos algum mérito, mas por causa de Cristo. Isso vai trazer para nós consolação com toda a certeza. Essas são as referências bíblicas da sessão. Eu escolhi apenas uma para nós encerrarmos então. Romanos 9:20, Paulo diz: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Então veja que a palavra em amarelo aqui, nós somos objetos. E aí Paulo diz: Quem é você, ó homem, para discutir? Por acaso o objeto é maior do que quem o fez, do que o seu feitor? Por acaso o objeto pode dizer assim: Por que você me fez assim? Quem é maior, o que criou ou o objeto? Obviamente, aquele que nos criou. Então, e é curioso, não sei se você já percebeu isso, mas quando Paulo escreve Romanos, o assunto é tão complexo que ele está falando com alguém. Ele criou um personagem imaginário. Leia Romanos que você vai perceber isso. Na verdade, ele cria ele vai escrevendo a carta e ele dialoga com esse homem imaginário, porque o assunto é tão complicado que é mais ou menos assim: quando chegasse na igreja, quando o pessoal lesse essa carta, o pessoal ia perguntar. Então ele já trabalhou com esse homem imaginário, em que ele escreve um assunto e ele diz assim: bom, esse homem vai fazer essa pergunta. Então isso acontece bastante na carta aos Romanos, esse homem imaginário, essa pessoa imaginária que faz perguntas para dizer: bom, Paulo, mas isso não é certo, mas isso não é lógico, isso foge à nossa compreensão. Então ele tem esse ouvinte imaginário que ficaria, na visão dele, fazendo perguntas para ele. Então ele já pergunta e ele já responde, porque certamente teria muita pergunta quando essa carta chegasse na igreja de Roma. E aqui ele diz: esse homem aqui é imaginário. Quem é você, homem, para ficar discutindo com Deus? O objeto não é maior do que o seu Senhor. Muito bem, é isso que, em linhas gerais, eu gostaria de falar com vocês na manhã desse dia. Capítulo 3, decretos, dos eternos decretos de Deus. Eu encerro com a seguinte palavra: louve a Deus pelos decretos de Deus. Ainda que você não os entenda corretamente, ainda que fuja ao seu alcance, louve a Deus, porque Deus decretou todas as coisas e Ele nos salva em Cristo Jesus. Ele traçou um plano na eternidade, esse plano foi executado na história e Ele mandou o Espírito Santo para morar, habitar no nosso coração. Por mais que seja difícil entender os decretos, é por previsão, não é por previsão, conforme nós falamos, louve a Deus pelos eternos decretos de Deus. Essa é a minha palavra no encerramento da nossa escola dominical. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar estudando a segunda parte, assuntos relacionados a Deus. Você tem aí esses 4 capítulos. Na semana que vem o assunto vai ser mais tranquilo, não vai ser tão denso e tenso como hoje. Nós vamos estudar este tema aqui. Capítulo 4 da criação. Veja que imagem bonita. O nosso Deus é um Deus criador, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Convidamos vocês que nos acompanhem, que nos assistam na semana que vem para a exposição do capítulo 4 da CFW, Confissão de Fé de Westminster. Por ora,
eu quero convidar você para que nós oremos. Vamos ter uma palavra de oração encerrando a aula de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelos eternos decretos de Deus. Ainda que não os entendamos plena e satisfatoriamente, nós sabemos que os teus desígnios, a tua vontade, a tua soberania é infinitamente maior e melhor para nós. Ó Deus, te agradecemos porque a tua palavra nos ensina verdades tão caras, tão preciosas e valiosas ao nosso coração. E tenhamos um coração agradecido pelos decretos de Deus, porque Ele nos escolheu em Cristo, de forma livre e inalterável, para a manifestação da sua glória, ainda que não merecêssemos nada disso. Te louvamos pelos decretos eternos de Deus e te pedimos que tu nos ajudes, nos abençoes a viver conforme a tua vontade. Dá-nos um domingo abençoado, guardado e protegido pelo Senhor. E que vivamos nesse dia para a honra, louvor e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo e nós nos vemos na nossa próxima aula, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.